E aí, meu amigo do Universo Físico, tudo bem? Aqui é o Lucas do Universo Discreto e eu tô aqui para mais um Drops para responder uma pergunta bem legal aí do José Henrique Ferreira de Souza. O que que ele, antes de tudo, né, ele elogiou o formato de Drops, obrigado. Eu pretendo continuar com esse formato sempre para responder uma pergunta assim bem na lata, bem curta, para que o vídeo não fique longo, para você ter um pouquinho de conteúdo de computação sempre. Para você não assistir aqueles meus vídeos longos de 40, 50 minutos o tempo todo, né? E o José Henrique ele fez uma pergunta bem legal. Ele falou: eu tenho curiosidade em saber como funciona um compilador. Então vamos tentar, de forma rápida, bem resumida, apresentar esse conceito aí para vocês, que é fundamental em computação. O que é um compilador? Vamos entender primeiro com um exemplo. Finge que você está numa festa. Você, como um bom brasileiro, adora festa, não é mesmo? Mas você também tem um outro problema. Você fala português. E nessa festa, essa é uma balada na Rússia, em Moscou. Então você tem um problema aí. Você só sabe falar português e ao redor só tem pessoas que falam russo. Como é que você vai interagir com essas pessoas? É uma forma que você tem de interagir é talvez pegando seu celular e procurando um aplicativo de tradução. Então você pega o que você falou em português, traduz para o russo e tenta pronunciar aquilo para o russo, cruzando os dedos para que isso funcione, né? O mesmo ocorre com computadores. Eu falo português e a máquina não entende português, pelo menos não diretamente. O que a máquina sabe trabalhar é binário, como a gente já discutiu no primeiro vídeo dessa série de Drops. Então a gente tem um problema. Eu me comunico em português e a máquina só entende binário. Eu tenho que descobrir uma ponte, uma maneira do que eu estou querendo ser traduzido para binário. E a ferramenta que faz isso é o compilador. Se não existisse o compilador, eu teria que escrever os comandos que eu quero em binário. E isso é fácil? Não, não é. Por que isso não é fácil? Eu fiz até uma pesquisa aqui na internet para verificar o trabalho que dá. Se eu fosse criar um comando no computador que faz aparecer Hello World na tela do console, né, um singelo Hello World, num Linux 32 bits, eu ia precisar escrever 360 bytes, o que dá 2880 bits. Ou seja, eu ia escrever combinações de zeros e uns 2880 vezes. E a maior parte, a gigantesca parte aí é de zeros. Se eu trocar um 1 por um 0 ali no meio, eu bagunço tudo e tudo para de funcionar. Antigamente, muito tempo atrás mesmo, existiram seres humanos mitológicos, heróis que trabalhavam com binário. Mas trabalhar com binário a gente já concluiu que não é nada prático. Dessa forma, existe essa ferramenta que é o compilador. Ele traduz um comando que é mais fácil de eu escrever para binário. Mas note que o compilador não serve só para isso. Teoricamente, um compilador pode traduzir algo de uma linguagem de programação para alguma outra linguagem. Eu poderia criar um compilador de Java para C. Para que eu faria isso, eu não tenho a menor ideia, mas é possível. Dessa forma, é muito fácil a gente chegar à conclusão que é mais fácil escrevermos comandos em linguagens de programação mais acessíveis, como C, C++, Java, PHP, Python, Go, que já incorporam termos em inglês, e trabalhar com termos em inglês é muito mais fácil do que trabalhar com binário. E o compilador vai ser esse tradutor de linguagens que vai fazer automaticamente a conversão desses comandos que eu fiz em um certo inglês para o binário, tornando o trabalho dos programadores muito mais eficientes. Seria impossível a gente fazer aplicações robustas como a gente tem hoje, inclusive de redes neurais, se a gente não tivesse o compilador, se a gente fosse trabalhar direto com binário. Um compilador é um software composto normalmente por 6 etapas, que são análise léxica, análise sintática, análise semântica,
gerador de código intermediário ou representação de código intermediário, otimizador de código e gerador de código. Então, um compilador, para fazer uma tradução, por exemplo, de código C para binário, ele tem que passar por cada uma dessas 6 etapas. Vamos discutir rapidamente elas? Vamos lá. As etapas de análise, que são as 3 primeiras, elas estão voltadas principalmente para corrigir erros do nosso código. Claro que ela também já vai começando a traduzir o que você fez, mas elas focam também em encontrar erros. A análise léxica, que é a primeira etapa, é o processo de obter nomes e símbolos do seu código que está sendo traduzido. Então, variáveis que você declarou, operadores que você usou, números que você escreveu, ponto e vírgula, tudo que é nome e símbolo do seu código, ele vira uma espécie de um símbolo interno, representado em algo que chamamos de tabela de símbolos. Eu não vou falar muito da tabela de símbolos, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou focar mais nos processos. Então, se o seu código, por exemplo, tem uma estrutura como x recebe a mais b vezes 2, na análise léxica, cada um desses elementos vai virar um símbolo interno. O x vai virar um identificador, o igual vai virar um operador, o a vai virar um identificador, já que ele pode ser uma variável. Normalmente as variáveis são identificadores. O mais vai virar um operador, né? O mais, o asterisco, que é a multiplicação, o igual, é tudo operador de sua linguagem. O identificador B, o operador asterisco, todos os números constantes vão virar algo que a gente chama de literais, e você vai ter um separador entre as instruções, que são os pontos e vírgulas. É nessa etapa que alguns erros são encontrados. Se você introduzir um símbolo que não existe na linguagem, por exemplo, esse será um erro léxico. Por exemplo, se você colocar um acento ou uma forquilha quando isso não existe na linguagem, ali você está introduzindo o que a gente chama de um erro léxico. Após a análise léxica, tem-se início a etapa de análise sintática, que é o processo de interpretar comandos da linguagem, ou seja, determinar se a ordem dos nomes e símbolos condiz com o que é esperado com a gramática da linguagem de programação. Fazendo uma analogia, é como achar erro da ordem de frases. É como se as frases do nosso código estivessem mal formuladas. É aí que você tem um erro sintático. É quando ocorre, por exemplo, de você abrir um parêntese e não fechar. É quando você coloca dois números um do lado do outro, sem ter um operador entre eles. Né? O que é 1 e 2? A nossa linguagem espera, por exemplo, 1 mais 2, ou 1 vezes 2, ou 1 menos 2. Um número do lado do outro não faz muito sentido, a não ser que seja um pertinho do outro. Aí vira, por exemplo, 11 ou 22. Então existem maneiras de você formular as frases ou os comandos do seu código. E se os comandos do seu código eles estão em ordem incorreta, ali você tem um erro de sintaxe. Outro exemplo é quando você coloca duas instruções e elas estão sem ponto e vírgula, se a sua linguagem tiver ponto e vírgula. Então, o analisador sintático ele começa a construir uma árvore de sintaxe do seu código à medida que vai buscando erros de sintaxe. Ou seja, quando as frases, os seus comandos não estão na ordem correta. Esse cara tem que vir depois desse, e se tiver esse cara, aí tem que vir isso ou aquilo. Então você tem que respeitar a ordem dos comandos do seu código. Depois disso a gente tem o analisador semântico, que não está mais preocupado em verificar se a ordem das coisas está correta, mas está preocupado em ver se aquela frase faz sentido ou não. É igual na gramática na língua portuguesa. Você pode até ter uma frase que o sujeito venha antes do predicado,
você não separou entre vírgulas, sujeito e predicado, mas se você for parar para pensar, a frase não tem muito nexo. É igual eu falar, por exemplo, eu sou uma nave espacial que atira batatas ao relento. What? What the fuck? Essa frase sintaticamente está corretíssima, mas eu não sou uma nave espacial e eu não atiro batatas. Então a semântica está muito doida. Da mesma forma, o analisador semântico ele quer verificar se a semântica, se o sentido daquele comando está correto ou não. Exemplos clássicos de erros semânticos é quando você pega um número dividido por uma palavra. Né? Você pode dividir uma coisa pela outra, mas você não pode dividir um número por uma palavra. Outro exemplo de erro semântico é quando você cria uma classe orientada a objetos que é filha dela mesma. Né? Você pode criar filhos, mas não faz sentido que ela seja filha dela mesma. Dividir zero por zero. Então esses são exemplos de erros semânticos. Então essas etapas que eu falei, análise léxica, análise sintática e análise semântica, elas começam a construir a tradução do código à medida que busca erros também. Depois disso vai vir... Então essas etapas começam a produzir as estruturas de dados que serão importantes para realizar a tradução, mas ao mesmo tempo verificam os erros. Afinal de contas, um código com erros não poderá ser traduzido para código de máquina. Então, a quarta etapa é a geração de código intermediário, que não é obrigatório existir, mas nos compiladores modernos você sempre tem, que é você criar uma espécie de uma linguagem intermediária entre o código que você escreveu em C++, por exemplo, e o binário. É uma linguagem que está entre as duas. Para que isso é importante? Isso é importante porque se a gente pensar em código de máquina, em código assembly, cada máquina tem o seu assembly. Por exemplo, se a sua máquina for 32 bits, você vai ter um assembly para a arquitetura x86. Se a sua máquina for 64 bits, você vai ter uma linguagem de montagem, que é x64. Os smartphones também têm os seus próprios assembly ARM. Outro exemplo disso é o Java. O Java, o que ele faz? Ele traduz o código original Java para algo que chamamos de bytecode. Esse bytecode, que é a linguagem intermediária, depois vai ser traduzida para algum desses assemblies. Isso é feito pois facilita muito o processo. Senão você ia precisar de uma máquina que traduz do Java para o assembly direto. E existem milhares de assemblies, como eu estou explicando aqui. Então é mais fácil você traduzir o Java para um bytecode, um código intermediário, e depois esse bytecode, a máquina virtual se vira para traduzir isso para um assembly qualquer. Então você representa isso num pseudocódigo que vai ser interpretado depois ou traduzido para múltiplas arquiteturas. Por fim, temos as etapas 5 e 6, que é a geração de código e a otimização de código. Nessa etapa, você começa a pegar esse código intermediário e escrever direto em assembly, que são aqueles comandos típicos de máquina que depois vão virar binário. Normalmente, quando você traduz da primeira vez da representação intermediária para um código de máquina, um assembly, esse assembly vai estar todo sujo. Ele vai ter instruções repetidas, ele vai ter instruções ineficientes, vão ter instruções ali que não precisam ter, ele vai estar todo ineficiente. Então o otimizador de código ele vai lendo aquele assembly, vai limpando, vai deixando ele mais eficiente para executar na máquina de uma vez. Então o otimizador ele pode ser executado uma ou mais vezes até
até aquela geração de código assembly ficar limpinha. Depois disso, esse assembly finalmente ele vai ser montado para ser traduzido finalmente em binário, tá certo? Então essas são as 6 etapas que um compilador realiza para traduzir de uma linguagem para outra. Geralmente nós usamos para traduzir de uma linguagem qualquer, C++, Java, C, para o assembly que depois vai virar binário, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A ideia foi só introduzir esse tema de compiladores. Vamos ver se algum dia a gente faz o nosso próprio compilador em alguma série. Isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Põe aí nos comentários alguma informação, algum complemento, alguma dúvida que surgiu à medida que eu fui explicando. Curta, compartilha, assine o canal. Valeu, obrigado e até a próxima.